E você viu ontem aqui no Cidade que a gente alertou para os ventos fortes em algumas cidades aqui de Alagoas. E olha, a ventania veio mesmo e com força. Em Matriz de Camaragibe, várias casas e uma escola foram destelhadas. Felizmente, ninguém se feriu. A Mônica Hermílio esteve lá e nos conta mais. Na cidade de Matriz de Camaragibe não se falava em outra coisa. O vendaval que pegou todo mundo de surpresa. Era por volta das 11 horas da manhã. Moradores assustados contam os momentos de medo. Dona Maria das Dores mora há 27 anos no conjunto Ernesto Maranhão e nunca viu nada parecido. E chegou a pensar que ia morrer. Era muito vento. Era. Rodando que nem que vinha com um bocado de pedra, minha filha. Já tinha visto isso acontecer aqui? Aqui não. Nunca tinha visto aqui não. Nunca. Para a vizinha Gilvanete, o vento forte também foi assustador. A criança se assustou, que é especial, ela saiu, chegou a pular até em cima de mim, né? Porque foi de repente, pegou todo mundo de surpresa. Na casa de seu Benedito, além do medo, o prejuízo foi grande. Antenas retorcidas e telhas espalhadas pela rua. Praticamente toda a casa foi destelhada pela força do vento. Muito vento, a força foi grande, viu? A força foi grande. Se eu fosse mais fraco, tinha caído. Agora, quando aconteceu que começou a cair as teias, aí eu não pude para não sair. E o Bequinho que o seu Bill disse, né, que correu para se abrigar, fica aqui nos fundos da casa, né? Passou pela casa toda que estava sendo destelhada e veio para cá, para o fundo da casa, onde tem uma lavanderia. E foi o lugar que o senhor percebeu que o vento não estava levando as telhas, né, seu Bill? Foi verdade. Foi verdade. Aí eu fiquei aqui, mas só que quando fiquei parado aqui, só que eu vi as teias caindo no meio da casa, eu não corri, fiquei aqui. O senhor chegou a se abaixar, ficou com medo? Não, fiquei aqui normal. Sem condições de dormir na casa, o jeito foi retirar os móveis e levar para a casa da filha. O susto foi grande porque o vendaval também atingiu essa escola municipal, a escola Professora Aida de Souza Lins. Aqui na frente, alguns vasos de plantas a gente vê que terminaram ficando totalmente destruídos. A lama, inclusive, veio bater aqui nas paredes. A escola, que estava funcionando no momento em que o vendaval começou, tem cerca de 60 alunos. Então, imagina, né, os profissionais, os professores, o pessoal que trabalha na limpeza, todo mundo que trabalha na escola, tentando resguardar, né, a integridade física desses alunos. Aqui é a entrada da escola. Logo nessa sequência, a gente vê que tem uma área de convivência, onde tem um teto de zinco. Teto esse que também ficou danificado. A gente vê que a força do vento foi tão grande que retorceu parte desse teto. O Paulo, que está aqui com a gente, trabalha aqui na escola, é guarda municipal, né, o vigilante aqui da escola. O susto foi grande, né? A sorte é que os alunos não estavam aqui no pátio, não era o horário de recreio deles, né? É verdade. Na hora que deu esse vento muito forte, eu estava lá fora. Aí eu vi uma coisa naquele cisco vindo, eu digo, isso aqui não é normal na nossa cidade. Aí eu digo, eu vou filmar. Quando eu comecei a filmar, aí o vento começou mais forte, né, balançando tudo aqui, levantando as telhas. Uma coisa muito séria, virou a minha moto, uma coisa dessa, muito incrível um negócio desse que não acontece de jeito nenhum. A moto é pesada, né? A moto é pesada, mais de 50 quilos, né? Mas isso, só coisa de Deus mesmo, só Deus é quem pode explicar. O vendaval pegou moradores e a Defesa Civil Municipal de surpresa. Pelo menos 25 casas foram atingidas. Felizmente, ninguém se feriu. Foi uma situação onde os próprios moradores conseguiram sair em segurança de suas residências. Eles estão desalojados, ou seja, eles se deslocaram para a casa de familiares ou parentes e amigos. E, graças a Deus, não teve nenhum ferimento ou dano permanente. Graças a Deus ninguém se feriu com mais gravidade nessa situação, porque a ventania foi muito forte e de repente, e é impressionante a força desse vento, porque retirou as telhas, retorceu também o teto da escola. A gente está falando de um prejuízo que é material, sim, pessoas ficaram desalojadas por conta da situação, mas ninguém teve gravidade nessa situação. Ainda bem que ninguém ficou ferido, mas a imagem é realmente impressionante, que foi do momento exato que começou o vendaval lá em Matriz de Camaragibe, pegando todo mundo de surpresa. Aí saiu voando tudo, todas as telhas das residências. Os moradores agora vão receber também as assistências necessárias. A Defesa Civil esteve no local, como a gente acabou de mostrar na reportagem da Mônica Hermílio. A gente continua falando de ventos fortes porque o repórter Ivan Lemos está ao vivo. Então vamos seguir trazendo essa informação aqui para você que nos acompanha no Cidade, porque a meteorologia já conseguiu identificar
o que aconteceu em Matriz, não é, Ivan? Não, Bruno, exatamente o contrário. A meteorologia não consegue identificar o que aconteceu lá. Isso é um mistério ainda, porque os equipamentos não conseguem identificar esse fenômeno. Se sabe que foram ventos muito fortes, mas não se sabe o que aconteceu ali. Havia essa previsão de ventos mais intensos, mas nada que chegasse ao que aconteceu. Por isso eu vou conversar agora com Vinícius Pinho, que é superintendente em desastres naturais da SEMAR. Vinícius, boa noite. Vocês já tentaram ali, chegaram até numa suspeita de tornado, mas foi descartado, porque não dá para saber ainda o que aconteceu. Boa noite. Realmente, a gente não tem ainda uma resposta conclusiva do fenômeno que pode ter acontecido lá em Matriz do Camaragibe. Nós estamos na fase de levantamento de informações, de dados, vídeos da população local. Nós conversamos com a Coordenação Municipal de Defesa Civil de lá de Matriz do Camaragibe. Nós analisamos já dados do radar meteorológico, imagens de satélite. Até o momento a gente conseguiu identificar pequenas células de pouca convecção, ou seja, de pouco desenvolvimento vertical, que possam ter provocado chuva, mas principalmente essa rajada de vento. Mas nós já chegamos a ventilar a possibilidade de um pequeno tornado, mas isso foi descartado, principalmente porque não havia, pelas imagens de satélite, não havia grande convecção, grande desenvolvimento vertical que formasse uma nuvem muito pesada a ponto de provocar a formação de um tornado. Então isso já foi descartado. A gente tem agora outras hipóteses que a gente está ventilando, a formação de microburst, que é um fenômeno que a gente chama na meteorologia de microexplosão, que ele pode provocar rajadas de vento muito intensas, principalmente quando tem associado a uma diferença muito grande de temperatura no momento da ocorrência do fenômeno. Também a gente não tem ainda uma resposta conclusiva. O que se percebe ali é que os ventos são diferentes do que costuma acontecer nessa época do ano. Essa época do ano é uma época de que acontece a rajada de vento, mas é rajada de vento não muito intenso, de intensidade moderada no máximo. É o que a gente vem prevendo nesses últimos dias, inclusive existe um alerta meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia lá para o Alto Sertão, de vento na casa dos 40 até 60 km por hora, mas assim, vento em forma de rajada muito intensa, como aconteceu lá no município, ele não é tão comum para essa época do ano. A gente tem mais formação de ventos intensos, principalmente no final da primavera e início de verão, que é a época mais quente do ano, que a gente tem os ventos, aqueles famosos ventos nordeste, que é o vento mais quente e intenso, mas o vento, como nessa época do ano, como ontem e hoje, ele está soprando de sudeste. Ele não é aquele mesmo vento que a gente percebe no final do ano. Esse vento, inclusive, é um vento mais frio, mais úmido do que aquele vento que a gente percebe no final de ano. E isso pode provocar essa diferença? O senhor citou aí a questão dessa possível explosão que possa ter acontecido. Essa explosão é justamente por causa dessa temperatura? Pode ser um fator que tenha ocasionado a formação dessa pequena célula, porque ela foi muito localizada, né, lá no município. Foi uma região que atingiu praticamente 5 ruas da cidade, 20 e poucas casas e 3 escolas. Então foi uma região muito pequena que possa ter sido provocada por uma diferença de temperatura, provocada também por esse aumento desse vento mais frio. Então são tudo hipóteses, né, por enquanto. A gente está num ano em que tem acontecido fenômenos climáticos com frequência. Teve o caso do tornado confirmado no interior do estado também. Então, esse fenômeno que aconteceu não dá para prever também. Não, é um fenômeno numa escala muito pequena, que nem os modelos de previsão do tempo que a gente trabalha, eles conseguem prever com antecedência, nem os nossos por imagem de satélite, radar, a gente consegue identificar com muita precisão. Então esse é um fenômeno que, infelizmente, a gente ainda não consegue prever. E isso que você falou é muito importante, porque é o que a gente vem percebendo, o aumento tanto da frequência quanto da intensidade de fenômenos adversos, de desastres naturais aqui no estado. Não que isso tenha sido um desastre natural, foi um fenômeno adverso, um fenômeno atípico, e a gente tem percebido um aumento na frequência de eventos atípicos no nosso estado. Orientação para as pessoas, no caso de situação como essa que aconteceu ali em Matriz, o que esses moradores devem fazer de imediato para evitar um desastre, digamos assim? Em primeiro lugar, em caso de ocorrência de um desastre desse tipo, procurar um local seguro. E, em segundo lugar, seguir as orientações tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiro. Então, são essas orientações que a gente dá numa situação como essa.
Vinícius, muito obrigado por essas informações ao vivo aqui no Cidade. A gente lembra que existe ainda um alerta para 6 municípios do Alto Sertão, como o Vinícius disse, esses municípios como Mata Grande, Delmiro Gouveia, Pariconha, Inhapi, Canapi. Então, esses municípios ainda têm esse alerta para ventos mais intensos, de 40 a 60 km por hora, rajadas, mas nada que se possa comparar com o que aconteceu em Matriz, porque não dá para prever o que aconteceu, não deu para prever o que aconteceu, não dá para prever também, como disse o Vinícius. Mas os moradores dessas cidades do Alto Sertão devem ficar em atenção, porque podem ocorrer esses ventos mais fortes, com rajadas ali mais intensas. Volto com você, Bruno.